Bom, bom dia a todos e todas. Eu espero que se encontrem bem, tanto física quanto mentalmente, né, nesses tempos tão difíceis. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os organizadores do encontro online de fonetifonologia pelo lindo trabalho que tem sido realizado desde a avaliação primorosa de propostas até o presente momento em que o evento efetivamente toma forma, né? E gostaria também de salientar a importância que o evento assume ao dar voz aos doutores em formação e aos recém-doutores, que representam a nova geração da academia brasileira. Em uma época em que concluir um doutorado se resumiu para alguns ao acréscimo de uma mera linha falaciosa no Lattes, é importante que construamos conhecimento com quem realmente o dedicou ou está dedicando seu tempo à elaboração de um trabalho sério e comprometido. É ao falar em trabalho sério e em comprometimento que devo expressar minha grande alegria e honra de poder apresentar a vocês o professor Dr. Francisco Menezes. O Dr. Francisco Menezes é graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde foi bolsista de iniciação científica. Depois fez seu mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, tendo sido orientado pela professora doutora Eleonora Albano, tanto no mestrado quanto no doutorado. É membro do grupo de pesquisa dinâmica fônica, DINAFON, coordenado pela professora Eleonora, e foi a partir da vivência ativa no DINAFON e dos diversos encontros desse grupo de pesquisa que pude acompanhar a belíssima trajetória acadêmica do professor. Francisco Menezes é conhecido no Brasil pelo seu trabalho inédito sobre desvozeamento de vogais no português brasileiro, tendo publicado os resultados de sua pesquisa em periódicos nacionais e internacionais. Nesta ocasião, o professor Francisco apresentará seu trabalho intitulado Revisitando Padrões Fônicos do PB, Gradientes Sincrônicos e Relevância Teórica. Desejo uma boa conferência a todos e saúdo mais uma vez o professor Francisco Menezes, a quem agora passo a palavra. Bom, eu queria primeiro agradecer as palavras do professor Bira e agradecer, obviamente, a organização do evento. Eu espero que todos estejam bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, que eu acho que é o maior desafio que a pandemia tem imposto a todos nós, que é estar tanto fisicamente ativo, mas ao mesmo tempo mantendo nosso aspecto psicológico também na mesma proporção. Antes de colocar a minha tela aqui para que vocês possam acompanhar a apresentação, eu queria fazer primeiro duas observações. A primeira em relação ao evento em si. Queria agradecer ao Magno, a professora Thais, a professora Maria e a professora Luciana também pelo convite, e dizer que acho que é muito importante que a gente esteja nesse período de pandemia, que tem todos os seus desafios, obviamente, mas que estejamos todos aqui reunidos para discutir fonética e fonologia e suas mais diversas vertentes. E o outro ponto que eu queria salientar é essa oportunidade de colocar jovens, entre aspas, porque não tão jovens, mas jovens doutores, talvez jovens institucionalmente falando, mas não tão jovens na idade, jovens doutores para poder, para que a gente possa mostrar um pouco do nosso trabalho. Esse período, posso dizer que de 2015, talvez, 2016 para cá, tem sido cruel com quem tem se formado no doutoramento, primeiro porque a gente tem vivido uma época de concursos, vamos dizer assim, mais escassos, e, obviamente, uma redução dos investimentos na ciência que tem culminado com a redução também de bolsas. E isso tem, obviamente, diminuído de maneira muito preponderante a possibilidade que as pessoas têm de continuar os seus estudos e, obviamente, de se manter na vida acadêmica. Além disso, de todas essas questões voltadas para o investimento na ciência, a gente tem também um ataque massivo às ciências humanas, o que tem, de novo, combinado com a redução de investimento na nossa área especificamente, e que tem dificultado, obviamente, a permanência das pessoas na vida acadêmica. E
como resultado, você tem uma série de jovens doutores e recém-doutores no que a gente chama de limbo acadêmico, né, que precisam se manter de diversas formas e, ao mesmo tempo, querem manter suas pesquisas, e eu acho que isso infelizmente, sinal desses tempos de trevas que vivemos ultimamente, e iniciativas como a de vocês dão um novo, né, uma nova perspectiva para quem está nesse limbo, vamos dizer assim. De qualquer forma, essa primeira fala é uma tentativa somente de agradecer e de ressaltar a importância do evento. Bom, eu vou colocar minha tela. Queria dizer que eu adorei tudo do evento, desde a escolha dos trabalhos, inclusive ao nome. Parabéns a quem escolheu o nome, o Em Off, porque ficou realmente sensacional. E o objetivo do meu trabalho aqui é revisitar um pouco do trabalho que eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, e de dados inéditos que eu também, que não foram publicados nesse sentido, fazendo uma reflexão um pouco do quanto dados de redução tratam do aspecto teórico e questionam o aspecto teórico de teorias, isso mais superficialmente, porque eu acho que a gente não tem nem o tempo suficiente para fazer esse tipo de abordagem aqui hoje. Bom, o que a gente sabe sobre a redução como um todo é que é um fenômeno muito frequente nos quais os segmentos são apagados ou enfraquecidos em comparação com suas formas plenas e que é extremamente comum nas línguas naturais. A Miriam Ernestos tem um trabalho de 2013 em que ela diz que os estudos publicados sobre a produção e a compreensão da redução têm implicações importantes no debate sobre a relevância desses processos em modelos fonológicos, e alguns modelos fonológicos precisam ser estendidos ou combinados para que possa explicar todos os achados no que se refere à redução, tanto de segmentos quanto de palavras em diversas línguas. A própria Lisa Davidson, em um trabalho de 2006, a título de exemplo, analisou o chuado inglês como um contínuo de redução fonética e um fenômeno altamente gradiente, que era analisado tradicionalmente como um apagamento categórico. Ela destrincha esse apagamento categórico de um trabalho do Zweig de 76, e a partir desse trabalho ela mostra, na realidade, que a redução do schwa no inglês é gradiente e muito variável, dependendo, obviamente, do ambiente fonético em que esse schwa está inserido. Eu volto um pouco, então, ao trabalho da Miriam Ernestos, porque ela diz que tanto produção quanto compreensão apresentam desafios para modelos abstracionistas e para também modelos de exemplares, né? Ela diz lá que o trabalho, a redução em si, mostra desafios para os abstracionistas, porque há uma série de efeitos de frequência das variantes que estão na redução, né? Tanto na produção quanto na compreensão da fala, e que para os modelos baseados em exemplares, eles precisam de suposições adicionais sobre o papel da implementação fonética e o status privilegiado dessas variantes e da pronúncia não reduzida, o que gera uma série de problemas de prioridades e de adequação do modelo. O que a Miriam propõe, na realidade, em 2013, né, a Miriam Ernestos, é que os abstracionistas e os modelos exemplares criem um modelo híbrido para dar conta dos processos de redução, uma vez que você tem dois desafios especiais para cada um deles. E também no trabalho de 2013, ela diz que os modelos dinâmicos são desafiados, por outro lado, na representação e na ativação lexical, e principalmente na aquisição. Como explicar a aquisição desses das formas reduzidas e como isso se espalha pelos falantes de uma determinada língua, por exemplo, como um desvaziamento, como uma redução de uma vogal pode se espalhar pela língua como o português, por exemplo. A Miriam Ernestos, ela é uma sumidade, quando ela fala de redução, ela tem diversos trabalhos nesse contexto, esse talvez de 2013 seja o mais legal deles. Bom, então, essa é a perspectiva teórica, né, e falando de um lugar da dinâmica, a dinâmica realmente tem os modelos dinâmicos têm realmente uma
dificuldade de trazer isso à tona, né? De como fazer a explicação da representação lexical e da ativação lexical e de como isso é introduzido, obviamente, nas formas, né, de utilização dos falantes da língua. Bom, a professora Eleonora Albano, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, agora no trabalho de 2020, né, no livro de 2020, que é o Gesto Audível, Fonologia como Pragmática, ela, entre aspas, critica o que a Miriam diz sobre a FONGEST, né, sobre os modelos dinâmicos, e considera que a FONGEST, que ela diz que a Miriam considera a FONGEST somente como um modelo de implementação fonética, e ignora, nesse caso, a convergência que há entre a produção motora de uma palavra ou a produção motora de segmentos, né, conectos, ou de uma vogal específica, a ativação da representação gestual e a atualização de novas versões na aquisição. Para a Eleonora, nesse trabalho nesse livro de 2020, a gente não está falando mais da FONGEST como um mero modelo de implementação fonética, apesar dos desafios óbvios que o modelo tem na ativação, né, na modelação abstracional, mas a gente não está falando mais e não se discute mais o quanto a FONGEST evoluiu, inclusive, na questão da ativação e da representação gestual, e também, né, em trabalhos mais recentes, como novas formas podem ser adquiridas, também levando em consideração o seu modelo de pautas, né, de atratores gestuais. Numa abordagem gestual, o que a gente tem de facilidade para tratar a questão das reduções, né? Os gestos, então, eles podem ocorrer de forma sincrônica ou não, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando a gente vai produzir uma sílaba final de uma palavra como faço, né? Em que, obviamente, eu estou aqui alongando mas a gente sabe que a porção inicial da vogal, ela é iniciada antes mesmo de que eu tenha vozeamento, uma vez que já há arredondamento. Então, eu posso ter essa vogal em fase ou antifase com a sílaba, as duas, junto com a consoante, eu já tenho o início da vogal, então eu tenho uma facilidade para explicar coproduções. No mesmo sentido, gestos podem ser acelerados ou desacelerados por gestos prosódicos maiores, que estão no nível acima, né, dos gestos motores, que dominam né, esses gestos motores em uma espécie de hierarquia. E, além disso, gestos podem ser fortalecidos e enfraquecidos, esticar e encolher, a depender, obviamente, do ambiente fonético e do ambiente prosódico em que vogais e consoantes estejam inseridos. Além disso, gestos também podem ser coproduzidos e encobertos, e eu acho que essa aqui é a grande sacada do modelo gestual, é que, obviamente, a gente tem um avanço quando a gente está tratando, obviamente, tratando de redução, por exemplo, que, inclusive, no trabalho de 2013, a Miriam diz que é muito simples entender redução quando a gente está falando sobre o aspecto da coprodução e de, né, gestos encobertos. Bom, o meu trabalho meu trabalho do doutorado em 2016 tratou de 2 eventos específicos de redução no português. Um, a gente chamou, na verdade, antes, né, no trabalho de 2012 do mestrado, de desvozeamento, que é quando vogais altas perdem vozeamento, amplitude, sofrem alterações formânticas quando antecedidas por consoantes surdas em final de palavra. E o segundo foi a elisão em sande, que é um trabalho, que é um processo muito comum da língua portuguesa e que tinha sido amplamente investigado pela professora Leda Bisol e também questionado, de certa forma, pelos trabalhos da professora Leonora no início dos anos 2000. O que há no sande é um apagamento da vogal A em posição não acentuada de final de palavra, quando a palavra seguinte começa por uma vogal de qualidade diferente. Então, você tem, por exemplo, coisas como a cara, idade e sincera idade, com palavras diferentes, né? Sincera idade, e você culmina, né, com uma coisa perto de sinceridade. No desvozeamento, o que a gente tem são formas como passe, passo, né, e posse, posso, que são formas onde você tem esse final mais ruidoso e você tem menos amplitude
e formas plenas de vogais. Então, são esses dois contextos de reduções que a gente vai passar a partir de agora. Bom, tratando especificamente do desvazamento, lembrando que a professora Miriam Lemley, no final dos anos 70, se eu não me engano, já tinha falado no português brasileiro sobre vogais ruidosas, né? E no meu mestrado eu falei com a professora Miriam Lemley que há bastante tempo mandei e-mails para perguntar nesse sentido, né, que, como o que ela tinha de dado assim para esse aspecto, e a professora infelizmente não me respondeu, mas fica aqui meu agradecimento à professora Mili, porque ela foi quem deu esse start inicial junto com a professora Leonora para que eu tivesse ali o ponto inicial dessa discussão sobre o desvazamento das vogais. Então, ela já falava lá atrás sobre vogais ruidosas, vogais silenciadas. E no meu trabalho no início do meu trabalho, em 2010, em um evento também no Rio Grande do Sul, eu conversei com a professora Elisa Batiste, que está aqui presente na conferência, e que a gente falou também sobre isso, e que ela também tinha falado em um resumo sobre vogais que perdiam sua qualidade de vozeamento. Claro, tudo isso combinou para o meu trabalho de mestrado de 2012. Então, o desvazamento da vogal ata assim, nas línguas naturais se trata de um fenômeno linguístico muito comum, principalmente no japonês. Há toda uma literatura muito vasta sobre o desvazamento das vogais no japonês. É altamente variável, então está, na verdade, submetida a condições tanto prosódicas como do ambiente fonético em que essa vogal está inserida, e varia muito em termos de sobreposição e magnitude. Esse trabalho da Akitoran e dos caras de 2008 é o primeiro que vai falar assim em sobreposição, mas sem muitas explicações de como a sobreposição acontece e de como essa redução da magnitude acontece. Mas é um trabalho muito importante, que é o primeiro que vai falar sobre desvozeamento e sobre redução nesse aspecto da relação com sobreposição e da perspectiva gestual. Bom, o que eu encontrei em 2012 foi um cenário parecido com esse daqui. A gente tinha várias ocorrências de uma vogal que era plena e de uma vogal muito reduzida e de partes de ruído, né, que aparentemente não tinham nada de vogal. Então, o que a gente percebeu, de alguma maneira, era que a gente tinha essa consoante, o ruído do S, né, que aparentemente ia se alongando na medida em que a vogal ia perdendo força. Em 2012, a nossa ideia original foi chamar isso de um efeito compensatório do ruído, na tentativa de entender, por exemplo, como as sílabas se mantinham ali em ritmo, né? Então, a primeira hipótese foi de que havia um alongamento da consoante para que o ritmo da sílaba se mantivesse no contexto em que a vogal possivelmente fosse ou apagada ou reduzida ao extremo. Bom, os dados de duração foram no mesmo caminho, né? Porque a gente tinha uma correlação direta entre a duração da vogal e a duração da consoante, né? Então, só voltando rapidinho, como na medida em que a consoante se estica, a vogal vai se diminuindo, e na medida em que a vogal vai ganhando força, a consoante vai diminuindo, e isso se dá, obviamente, com uma correlação muito, muito alta de que vogais e consoantes nessa sílaba vão se esticando e se diminuindo para manter uma espécie de batida da sílaba. Naquela altura, a nossa tentativa de explicar levou-nos a duas hipóteses, né? A primeira é de que a consoante tomava, né, a perspectiva da sílaba, e a gente não tinha mais só tinha ali como encontrar traços encobertos dessa vogal. E a segunda hipótese era de que a gente estava tratando, na realidade, de uma vogal fricatizada, vamos dizer assim. Nessa primeira hipótese, a gente teria, então, um alongamento compensatório da vogal, ou da consoante,
uma consoante, né, emulando, simulando a duração silábica, e a gente teria pistas muito precárias dessa vogal, que estaria completamente encoberta por todo o ruído da consoante. Do outro lado, a gente tinha, então, uma segunda hipótese de que as vogais assimilavam características das consoantes, seria uma espécie de vogal fricativo, e essa vogal manteria, de alguma forma, duração e posição silábica, e essas pistas vocálicas seriam um pouco mais robustas. Então, era uma questão de ter ou não ter pistas vocálicas para a gente poder assumir H1 ou H2 como possibilidades, né? Como a hipótese mais adequada. Os resultados aerodinâmicos que foram apresentados no meu doutorado e estão no artigo que eu submeti, né, no artigo que a gente publicou na Fonética, vão na linha mais relacionada com a segunda hipótese, né, de que a gente tinha uma vogal que tinha ruído. Por quê? Porque quando a gente comparava os dados aerodinâmicos da produção de um si, né, da sílaba final do ambiente fonético de desvozeamento, mas com uma vogal reduzida, ou seja, eu tenho uma vogalzinha ali, mesmo que reduzida, tinha uma amplitude e eu tinha forma de onda de vogal, eu tinha ali 2 picos de fluxo de ar, um para a soltura da consoante e um outro para um menor para a soltura da vogal, né? Então é si. E quando eu pegava um S de coda, a gente tinha um único pico de fluxo de ar que era da soltura da consoante, né? Pós, por exemplo, pós. E quando a gente comparava esses dados com o de sílabas desvozeadas, o que a gente tinha era isso, 2 picos, né? Então, por mais que no final não tivesse o fluxo, a forma de onda, né, suficiente para ter vozeamento da vogal, eu ainda tinha ali um fluxo de ar menor que era correlato de uma vogal. Então, a hipótese mais óbvia aqui era de que, na realidade, a gente não tem um espraiamento, vamos dizer assim, você não tem um alongamento compensatório da consoante, mas você tem uma vogal que fica ali meio que encoberta pelo ruído, porque ela não tem ali tempo suficiente para poder gerar vozeamento. Então você atinge o alvo da vogal, você tem língua atingindo o alvo da vogal I, por exemplo, mas você não tem tempo suficiente para que esse achievement, né, que essa articulação gere também vozeamento na glote. O próximo passo, obviamente, era provar isso por meio de dados articulatórios. A gente já tinha dados suficientes para poder amparar a nossa hipótese em si, mas a gente precisava dos dados articulatórios para isso. Então, a gente passou para uma série de experimentos articulatórios na tentativa de, primeiro, entender como a vogal se estabelecia nessa perspectiva, né, articulatoriamente, e como isso se resultaria, né, nas hipóteses que a gente tinha. Então, primeiro a gente fez um experimento com o EMA, era um experimento meio improvisado, mas que deu alguns resultados bem legais. A gente pegava vogais finais de sentenças e vogais iniciais, e o que a gente tinha de resultado é que as formas reduzidas eram produzidas com muito mais velocidade durante a porção final de uma vogal que era reduzida, né? Então, se tinham formas reduzidas com muito mais velocidade, são produzidas com muito mais velocidade, inclusive quando elas não eram desvozeadas. Então, a gente colocou um novo fator de análise aqui, que era o fator velocidade, fator tempo. Os dados de ultrassom foram na mesma medida, a gente tinha, então, os dados de ultrassom ainda não foram publicados, a gente tem um desafio aí com o método que a gente utilizou, então a gente está aí há bastante tempo já lidando com eles. Os dados de ultrassom mostram, quando a sílaba está desvozeada, você tem movimento, por exemplo, no si, então você tem um si vozeado e um si desvozeado, acho que eu consigo até colocar um laser aqui. Então você tem um si vozeado aqui, você tem movimentação
parte apical da língua, né, que é a modificação na parte de trás da língua, e você também tem no seu correlato desvozeado. Então, você tem aqui, muito movimento, né? E quando a gente está falando do U desvozeado, você tem um pouquinho menos de magnitude de movimento, e eu acho que isso se dá porque você já tem um arredondamento, então você não precisa fazer muito esforço de jogar a língua para trás para fazer um U, sendo que você já arredondou os lábios, e isso se traria um pouco mais redundante. Nós não estávamos muito satisfeitos com as medidas que a gente tinha somente de mapeamento, e a gente tentou, então, construir uma nova medida que pudesse quantificar movimento. A gente chamou, então, isso de Deformation Field, que é um trabalho, é uma medida de movimento dos pixels das imagens. Era uma tentativa de automatizar a medida do ultrassom através da medida do movimento dos pixels. Esse trabalho está baseado no Moisic, no trabalho do Moisic de 2010, né, Moisic e colegas, que também trata sobre quantificação de movimento de pixels. Para ultrassom, isso seria muito útil, por quê? Porque, primeiro, eu não precisaria ter muito trabalho de fazer todos os mapas, né, de ir tracejando todos os frames de um ultrassom. Ao mesmo tempo, ele me gera uma quantidade de dados que é descomunal. Então, a gente está meio que tendo um trabalho com essa quantidade de dados nos últimos 2 anos, para falar a verdade. Bom, a gente mediu a movimentação dos pixels na região de trás da língua, no meio da língua e na parte da frente da língua, e talvez tenha sido esse o erro, né? A gente devia talvez ter separado em 2 partes apenas, ou em uma, né, para ter uma medida mais geral, e depois ter feito as partes cortadas. Bom, o que configura o Deformation Field? Um pixel, ele pode se movimentar dessa forma, e a gente teria, então, um movimento horizontal do pixel. Ou ele pode se movimentar dessa forma, e a gente teria, então, um movimento vertical. Ou a gente pode ter o movimento do pixel nessa perspectiva, né? E a gente tem 2 movimentos aqui, um horizontal e um vertical. O que o Deformation Field faz é nos dar dados sobre toda essa movimentação de pixels dentro de uma imagem. E, consequentemente, eu posso ter, dentro da região marcada, toda a perspectiva de movimento daquela porção que eu marquei como a porção da língua, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Não é uma medida de posição da língua, é uma medida de movimento, o que deixa o dado um pouco menos intuitivo, mas ao mesmo tempo a gente consegue, por exemplo, medir a velocidade do movimento. E foi isso que a gente fez, né? No último LabFON, a gente apresentou um trabalho que falava sobre velocidade. Então, dados que estão mais perto dessa zona neutra querem dizer menos velocidade, e esses que estão mais acima ou abaixo estão dizendo movimentos diferentes, mas com mais velocidade. Não vou focar aqui na direção do movimento, porque a gente está analisando isso ainda, eu vou focar na questão da velocidade do movimento. Então, por exemplo, quando a gente pega essa porção, a gente está falando de uma porção com menos velocidade e essa porção do dado com mais velocidade. E se a gente pegar essa porção com mais velocidade, vocês vão ver que a gente está falando justamente de si e su, né, desvozeados. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, quando a gente pega a região da frente da língua para um movimento vertical, de novo, menos velocidade, e na porção com mais velocidade vão aparecer si e su, se diferenciando pela velocidade. Quanto mais longe da região de zero, né, mais velocidade no movimento você tem. Então, é como se fossem toques em uma região do trato oral e uma volta, né, muito rápida para a posição original. Então, dentro dessa perspectiva do desvazamento, a gente tinha o quê? O fator tempo como preponderante, né? O fator velocidade, tempo do movimento. Então, a gente tinha um padrão, a gente tem um padrão de sílaba consoante vogal, que é um início síncrono da consoante com a vogal, uma porção estacionária,
uma porção assíncrona e, por último, uma maior duração do gesto da vogal. No desvozeamento, aparentemente, o gesto vocálico ele encolhe tanto no tempo e no espaço que a porção estacionária da vogal ela é truncada. E a gente tem, então, uma espécie de fusão, né? Uma fusão dos gestos de vogal e consoante, que, né, acaba a vogal resistindo ali em uma sobreposição, mas ela se torna tão curta e tão fraca que não é possível que ela sustente vozeamento. Então, dependendo de modulações específicas de velocidade, você tem um vozeamento muito pequeno. Quando você tem velocidade mais alta, você tem zero vozeamento, nenhum vozeamento, mas pistas acústicas das vogais estão ali colocadas, né? Bom, quando a gente fala sobre o Sandy, eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto por conta do tempo. A gente tem no PB inúmeros trabalhos sobre o Sandy externo da professora Leda Bisol. Você tem dois trabalhos da professora Leonora, um com colegas de 98 e o Gesto de Suas Bordas de 2001, que vão questionar essa análise de uma queda da vogal, né? Ela vai dizer, então, a Leonora vai mostrar que tem uma coisinha ali informântica, tem uma transição formântica no dado acústico, que mostra que em porções como cara, idoso, você tem transição maior e não exatamente uma queda da vogal, que culminaria com uma igualdade com palavras como caridoso. Bom, a gente também repetiu os experimentos que a Leonora fez, mas eu adicionei alguns experimentos à ideia original que a Leonora tinha. Então, eu fiz um experimento, por exemplo, com 2 participantes do sexo masculino, que era uma tarefa de repetição de uma mesma frase, utilizando, então, 6 fases de aumento gradativo de velocidade. Então, o cara sentava lá com um metrônomo, e isso era bom do laboratório, a gente tinha alguns músicos e a gente conseguia colocar esses caras para poder simular o ritmo do metrônomo, e ele tinha que repetir a palavra sinceridade, né? Digo sinceridade baixinho. Isso de uma forma mais normal, né, um pouco mais lenta do que o normal, até formas mais extremas de velocidade. Então, era basicamente uma ideia de digo sinceridade baixinho, e aí com o toque do metrônomo você ia aumentando a velocidade até uma última que era alguma coisa como digo sinceridade baixinho, né, bem rápido. E o que acontece nessa tarefa de redução, de aumento extremo da velocidade, é que, na medida em que a gente vai medindo a duração nessa tarefa, a duração de vogal, né, sincera, e esse AI, você tem uma redução da duração dessa porção vogal, mas essa redução é, na realidade, uma redução da vogal A, porque a duração da vogal I se mantém basicamente estável. Então, a gente tem aqui a duração do AI, que vai gradativamente se reduzindo até se igualar à duração do I, e a duração do A vai gradativamente se reduzindo até quase nada. A gente colocou no escala logaritma aqui, que não era exatamente nada, mas era quase nada, o suficiente para que a gente pudesse dizer que em velocidades extremas, o que acontece é que a vogal realmente vai se perdendo, porque você colocou ali uma condição extrema de velocidade. A gente também repetiu o mesmo caminho que a gente fez com o desvazamento, a gente tentou dados aerodinâmicos, e esses dados aerodinâmicos dizem que quando a gente tentava produzir a raridade, né, você tem uma caída do fluxo para o RA, cari, e depois uma soltura do fluxo de A para o I, e em raridade, né, mesmo em velocidades rápidas, você tem essa mesma queda para o RA, uma soltura leve para o A e depois a soltura de A para o I, a raridade, né, raridade. O que nos levantou também a questão de que talvez a gente não estivesse falando de uma queda categórica da vogal, né, e sim de uma redução. Então a gente poderia ter exatamente o mesmo esquema do desvozeamento, né, um procedimento de queda contínua, gradiente, dependendo, obviamente, da quantidade da taxa que a gente colocava ali. Em taxas mais rápidas, eu poderia ter uma redução extrema da vogal até a queda da vogal,
E em taxas mais normais, é muito difícil que essa vogal seja apagada. Então, de novo, a gente tinha o fator tempo, né, o aumento da velocidade combina com a redução da vogal, e quando a gente impõe uma taxa muito rápida, a gente tem, aparentemente, uma nova coordenação sobre os gestos vocálicos, e o gesto da vogal pode estar ali mascarado. A gente também fez os dados de ultrassom. Nesses dados de ultrassom, a gente testou a diferença entre essa porção V, fronteira com V, em relação às suas partes com vogal única, e a gente tinha, de novo, uma a movimentação aqui, por exemplo, você tinha cara e idoso, então você tem a transição de A para I muito bem articulada em relação à sua contraparte de I, e na fala rápida você tem um pouco de transição, mas isso não foi estatisticamente relevante, principalmente quando a gente falava sobre as deformation fields, né? Então, a deformation field foi capaz de diferenciar o AI normal, mas não foi capaz de diferenciar esse AI mais rápido, né? Então, a gente tinha, de novo, deformation fields diferenciando a AI normal, mas incapaz de diferenciar das outras porções esse AI mais rápido, o que pode sustentar uma hipótese de que em velocidades extremas esse A, né, pode realmente vir a ser, ou, se não completamente, muito reduzido. Bom, a elisão SAND, né, parece ser uma coordenação muito complexa de um encontro de V, tá faltando um Vzinho aqui, V com V. A gente consegue depreender o encontro das vogais. Na fala rápida, essa distinção pode se perder, e na maioria dos casos, esse encontro V com VV, né, V fronteira V, permanece ali no sinal acústico, o gesto da vogal A pode diminuir e se ocultar ali sobre o gesto da vogal I. Há uma coisa aqui com uma perspectiva da dinâmica mandibular, né? Que há uma diferença de movimentos da mandíbula para o corpo da língua quando a gente está falando de vogais altas e vogais baixas. Isso foi explorado em um trabalho de 69 do Joseph Perkel, que tratava justamente da dinâmica mandibular, e a hipótese que a gente tem é que o movimento para a vogal A encontra limitação de tempo. Então, de novo, a mesma perspectiva do tempo que não existia no desvozeamento para que o vozeamento ocorresse, no SAND, você tem, então, uma limitação de tempo para que o movimento da mandíbula, que é naturalmente mais lento, aconteça da maneira adequada. Então, você elimina a porção da vogal A. São essas relações articulatórias que podem explicar, por exemplo, por que o A pode aparecer apagado e por que vogais altas e médias se sustentam no SAND vocálico, né? Eu acho essa explicação muito interessante. A minha orientadora tem uma visão um pouquinho diferente. Nesse mesmo trabalho de 2020, ela diz que a vogal A ela é mais suscetível à coarticulação do que a vogal I, e por ser mais resistente à coarticulação, a vogal I se mantém, né? O que parece também muito plausível. Bom, de maneira geral, é possível afirmar, então, que a gente está falando de dois processos que tratam de questões específicas de timing e alvos articulatórios, né? Você tem tempo, você tem duração envolvido nas duas perspectivas, e você tem, por exemplo, alvos não atingidos ou alvos atingidos de maneira muito rápida, o suficiente para que você tenha pistas de vogais em ambos os casos, mas você não tenha realização adequada, vamos dizer assim, realização padrão dessas vogais. No desvozeamento, é a duração extremamente reduzida da vogal que impede que essas condições aerodinâmicas sejam necessárias e que o vozeamento aconteça, né? E na elisão, é a duração reduzida dessa sequência V, fronteira V, em contextos de taxas de elocução mais extremas, que impedem, né, que impede que o movimento mandibular seja necessário ali para a vogal A.
Bom, teoricamente falando, já que eu acho que o meu tempo está se esgotando, uns trabalhos do Bedor e colegas e do Ohala de 90 falam que esse tipo de redução geram erros na percepção e que podem eventualmente desencadear uma mudança sonora. Então, teoricamente, se a gente estivesse falando sobre como isso é implementado lexicalmente, a gente pode falar sobre como erros, e esse trabalho do Ohala é muito revelador nesse sentido, como erros de percepção podem gerar novas formas de produção, né? E é uma relação direta entre percepção e, obviamente, a produção da fala. Para terminar, eu relembro uma outra parte desse trabalho do livro da professora Leonora, que diz que interlocutores adultos variam a taxa de elocução, levando a criança a se acomodar implícita ou explicitamente a reduções várias, né? A várias reduções, a diversas reduções, das mais simples às mais radicais, e essa é a forma como o modelo motor se aplica ou é introduzida lexicalmente na aquisição da linguagem, né? E explicaria como formas reduzidas são desprendidas e são tão comuns nas línguas naturais. Para finalizar, né, eu coloco aqui as minhas referências e eu quero dizer que, apesar do evento ser online, eu diria que, como a gente está falando de professores da FMG, que Minas Gerais é um ótimo lugar para fazer estudos sobre formas reduzidas, porque talvez seja o lugar onde formas reduzidas têm seu status mais prestigiado, vamos dizer assim. Quero agradecer a todos pela atenção. Eu espero não ter atrasado o cronograma, Magno, e muito obrigado e fico à disposição. Obrigado, Francisco, pela excelente conferência. Eu fico muito feliz de ter sido teu colega, né, no doutorado, e eu vou passar, então, as perguntas. Quem quiser fazer também no chat, por enquanto, vai passando que eu passo a Paulo. Nós temos uma pergunta do professor Paulo Chagas. Paulo, se quiser abrir tua câmera e o teu microfone, pode fazer, senão eu posso ler a pergunta. Pode ler. Não, já que você pode. Você prefere, eu leio. Tá bom, Você... tá bom. Então eu vou ler, então. Então deixa eu ler aqui, peraí. Então, você falou do alongamento da fricativa, né? Em passo, por exemplo, se passo, passe, a fricativa acaba se alongando antes da vogal esvoziada, né? E se essa consoante que vem antes da vogal final for uma oclusiva? Tem esse alongamento? Porque na fricativa, acho que sei lá, eu estaria mais esperando que acontecesse. Você chegou a ver isso ou não? A gente não trabalhou com oclusivas, a gente não teve, obviamente, não só o tempo, né, já que a gente tinha tanto experimento para tratar no doutorado. Eu fiz um experimento piloto com oclusivas que não tinha um correlato do espraiamento, né, desse alongamento, que na realidade não é um alongamento, na realidade, né, é uma vogal que assimila traços, mas você tem redução de vogal quando você tinha consoantes surdas, consoantes oclusivas surdas na mesma perspectiva. Então, se você não tinha, por um lado, essa assimilação de ruído pelo lado da vogal com as oclusivas, a redução se mantinha na mesma proporção. Você tinha vogais que eram altamente reduzidas e vogais que eram menos reduzidas na mesma perspectiva, né? Tão variável quanto. Se eu não me engano, a professora Regina Cruz, eu não tenho certeza absoluta, tem um trabalho com desvaziamento em posições pré-tônicas e com oclusivas, mostrando que também há desviosamento quando essa consoante anterior é uma oclusiva. Legal, obrigado. Obrigado, Paulo. Então, temos uma pergunta também da Poliana Milan. Poliana, se você quiser abrir também a sua câmera e seu microfone, fique à vontade.
Bom dia. Na verdade, eu tenho um interesse com relação à acentuação. Então, não sei se o Francisco fez alguma observação com relação ao desvozeamento da sílaba, o desvozeamento e a relação do desvozeamento com a sílaba tônica. A gente testou no doutorado só sílabas postônicas finais, né? Que são aquelas condições que, na literatura, são as condições perfeitas para que o desvozeamento aconteça, né? É não ter acento e não ter, não estar na sílaba, nas sílabas mais fortes. Então, é um processo de sílabas finais sem acentuação. Há trabalhos no português brasileiro, que eu também acho que, se eu não me engano, a professora Regina, que tratam do desvozamento em sílabas pré-tônicas, novamente, sem o acento, né, sem o acento tônico, o que, né, corrobora essa ideia de que, para que o desvozamento aconteça, a gente tem que ter o quê? Um enfraquecimento do acento. Quanto mais longe da sílaba tônica, ou não em cima da sílaba tônica, é mais provável que isso aconteça, mas na sílaba tônica, eu acho muito difícil, porque ali você tem o tempo, né, e a duração suficiente para que uma vogal plena aconteça. Ok, então, vamos só um pouquinho. Temos a pergunta também, aqui a pessoa não colocou o nome, mas eu vou ler, se a pessoa quiser complementar, por favor, abra seu microfone e sua câmera. Um dos problemas que temos, uma pergunta, tá, Francisco? Então, Tá. Um dos problemas que temos ao formular uma nova proposta teórica é representar... Sou eu que não tá aí. Então, ponto. Então você pode... Eu estou na minha versão matutina ainda, e aí eu achei que não tinha colocado a pergunta, não vi como pôr, não. Então, Francisco, primeiro eu queria te agradecer muito pela apresentação, eu queria te parabenizar, que você deu um exemplo para os doutorandos, né, e os mestrandos, que é você citar as fontes. Nós somos de uma cultura oral em que a gente fala assim, eu ouvi dizer, disseram que, e a gente vê isso até em conferências, né, muito claramente, sem citar o que levou a um caminho. Então, você sempre citou de onde vieram as suas ideias, ou seja, né, nós somos o que somos porque houve um passado. Então, parabéns por isso, eu gostaria de te agradecer. Né? A outra coisa que eu queria te agradecer é pela clareza na formulação das suas hipóteses, e que nós, no Laboratório de Fonologia da UFMG, utilizamos o seu trabalho como referência, embora a gente não faça todos os experimentos, não utilize todos os recursos experimentais que você utiliza, mas você certamente foi quem lançou essa questão das vogais desvozeadas no português brasileiro, e com uma clareza e com uma metodologia que nos engrandeceu a todos, né? Em Minas, como a gente reduz muito, fica tudo ótimo para a gente ver. Bom, enfim, eu tenho duas perguntas para você e digo que eu não sei respondê-las. Então, é mais uma conversa para a gente refletir junto. O seu trabalho, como eu disse, ele é brilhante, mas a gente tem um passado, a gente não pode fugir do passado. E um dos nossos passados, e que nós sabemos que tanto você quanto várias outras pessoas que trabalham com método experimental questionam, é o tipo de representação, colchetes ou barras transversais. E eu achei bastante curioso no seu trabalho, porque a minha fala na Abralim em breve vai ser sobre isso, sobre a questão da representação. A gente não tem como fugir dessa representação. Então, você usa barras transversais, que é um estatuto fonológico, mas você está lidando com o estatuto, digamos, fonético, né, do detalhe fonético fino. Então, eu não tenho resposta ainda como criar essa representação. O que eu tenho tentado fazer, em alguns casos, é não usar nem barras transversais, nem colchetes, e explicar por que eu faço isso. Mas eu gostaria de te escutar sobre isso. E uma segunda coisa que eu gostaria de te escutar também, pela qual não tenho resposta, é sobre terminologia. Foi brilhante a sua proposição de vogais desvozeadas. Contudo, o tempo todo, tanto você quanto eu, qualquer pessoa que trabalha com redução, a gente fala em redução, apagamento e cancelamento. E aí entra uma outra coisa. Quando eu penso na evolução dos modelos fonológicos, nós tivemos, por exemplo,
representação fonêmica, depois representação subjacente, depois representação lexical, depois, agora, representações mentais. Então, a gente vai mudando o modelo e vai mudando a terminologia. E nós não mudamos essa terminologia para incorporar uma coisa tão importante. O que eu tendo a usar são padrões emergentes, porque emergente era uma palavra que não tinha em modelos anteriores. Mas eu tenho dúvidas também. Então, na verdade, eu queria discutir sobre as minhas duas dúvidas, que é como representar graficamente o que nós queremos demonstrar, demonstrado por gráficos e tal, mas como escrever no paper, né? E o segundo é como dar nomenclatura aos fatos novos que nós estamos descobrindo. Era isso, obrigada. E obrigada demais pela conferência, linda, parabéns. Eu que agradeço, professora Thaís, ouvir você falar sobre o meu trabalho, assim, realmente é muito gratificante. E, primeiro, eu queria dizer o seguinte, que na questão da representação, eu tendo a utilizar a colchetes. E enquanto você falava sobre a minha representação aqui com barras, eu fui revisando aqui a minha apresentação, e o que eu colocava ali era o seguinte, eu colocava as barras transversais para me referir à vogal, a vogal A com barras transversais, mas quando eu tratava das vogais desvozeadas, vamos dizer assim, eu tendo a colocar colchetes justamente para respeitar esse status fonético, apesar de, dentro da perspectiva teórica com que o trabalho foi feito, fonética e fonologia estão muito mais imbricados do que na relação mais tradicional, né? Mas, como você disse, há todo um estatuto teórico por trás, e que eu preciso respeitar, obviamente. Na minha apresentação tem, só quando eu falei sobre os dados aerodinâmicos que eu coloquei barras transversais, e ali foi um erro meu, eu devia ter colocado, então, os colchetes. Sendo assim, eu tendo a utilizar, quando falar de vogais desvozeadas, os colchetes como representação, e quando eu falo, vogal A plena, eu tendo a utilizar ali, mesmo como numa forma reduzida, eu tendo a utilizar as barras transversais, o que, de uma certa forma, não deixa de ser uma espécie de dúvida teórica, porque a gente... Ou de separação de níveis, que é uma coisa que a gente quer evitar, sim, mas que a gente está construindo esse novo, percebe? O que eu quero mostrar é que juntos nós estamos construindo o novo. Sim. E sobre a questão da nomenclatura, professor Thaís, eu confesso para você, porque a literatura tem se dividido entre lenição, enfraquecimento, redução, e o que eu tenho percebido é que o nome redução é mais comum em relação ao enfraquecimento. Quando a gente eu e a Leonora, a gente pensou em desvozeamento, eu lembro quando o termo desvozeamento foi vamos dizer assim, cunhado, na minha qualificação, junto com o professor Vilmar, ele falava em, por que não vogal fricatizada? Por que não alguma coisa desse tipo, né? Porque a vogal tem ali ruído, e ela realmente parece uma fricativa. Mas vogal fricatizava deixava pouco claro o que é a existência dessa vogal. Ela está ali, há pistas de que ela está ali, as pistas articulatórias combinam com a existência da vogal, os alvos articulatórios estão ali, o que a gente não tem ali é vozeamento. Então, o termo mais adequado para esse fenômeno em final de sílaba, né, que é a parte específica do meu doutorado, é desvozeamento, que não deixa de ser uma forma de redução extrema. E eu acho que a gente vai conviver com nomes diferentes para um único evento mais geral, que é o evento da redução das vogais, que pode combinar com o desvozeamento da vogal em si. E não Obrigada. É tão claro assim, né? Foi excelente, eu acho que é isso mesmo, a gente está construindo um novo, sabe, Francisco? E mudar um novo não é fácil. Depois que ele fica o padrão, eles falam assim, é normal isso, né? Mas essa transição, ela é difícil. Mas obrigada, você foi muito claro, obrigada. Eu que agradeço, professora.
Obrigado, Thaís, a todos que perguntaram. Eu tinha uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar. Depois, Francisco, tem o documento lá. Se quiser deixar essas perguntas respondidas textualmente, enfim, você pode. Eu queria abrir, então, para se mais alguém quiser perguntar, que está aí na audiência, pode abrir o microfone e a sua câmera, ou só o microfone, enfim, e perguntar oralmente, porque às vezes nem todo mundo tem, né, consegue lidar com tudo assim rápido. Até eu estou meio confuso aqui, então quem está ouvindo aí quiser abrir pode falar, senão passamos à próxima sessão. Se ninguém for perguntar, eu tenho mais uma perguntinha, mas eu prefiro abrir para os outros, porque é melhor. Eu acho que ninguém pode perguntar, então, Thaís. Uma questão que eu tenho, Francisco, é que, e eu discuto isso sempre com a Eleonora, é que esse apagamento, eventualmente, vai levar a um novo padrão abstrato, né? Então, quando você tem, por exemplo, alguma coisa como passe, que fica paz, e que você mostra que aconteceu algo ali que tem uma diferença entre paz, P-A-Z, de passe, com cancelado, tem uma diferença. Mas nós humanos, embora nós tenhamos o detalhe fonético como motor dessas mudanças fonológicas, eu acho que esse é o grande achado, né? Ninguém vai ficar lidando com granularidade o tempo inteiro, porque senão você enlouquece. Então, no fundo, as coisas se encaixam novamente num padrão, digamos, abstrato maior, né? Que seja na fonologia gestual, na teoria de exemplares, você reorganiza as suas representações. E aí que tem uma diferença dos exemplares para a fonologia gestual, porque quando você tem a sua pauta gestual, você pode organizar, mas, no fundo, ela tem a representação dela ali do que era, né? Então, enquanto que num modelo de exemplares, com todos os seus problemas, obviamente, os exemplares mais antigos que vão caindo no desuso, eles são apagados e o novo fica. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Num estágio consolidado do apagamento de vogal, como que fica na fonologia gestual essa representação? Porque, para mim, não é claro. Estou te perguntando isso porque eu acho que eu faço uma leitura errada, porque a minha leitura em fonologia gestual, obviamente, é menor do que em outros modelos, assim, fonologia de exemplares. Thaís, no artigo que a gente publicou em 2015, eu e a Eleonora, a gente levanta a hipótese de que, como não há apagamento, por enquanto, né, a gente, por enquanto, obviamente, porque a gente não tem, a gente vai deixar isso aí para as próximas gerações, explicar se esse apagamento ou se esse desvozeamento culminará em um apagamento no final, se isso que a gente está chamando de desvozeamento agora vai se tornar, no final das contas, uma apócope, uma vez que pode se tornar um apagamento mesmo da vogal, tanto que o nome do artigo é do desvozeamento, a apócope, né, porque a gente está levantando a hipótese de que talvez no futuro a gente possa ter realmente a queda da vogal. Mas como o status gestual dessa vogal, por enquanto, é o gestual, o status de reduzida, de encoberta, a gente não precisa ter, a gente precisa ter a representação desse desvozeamento, mas a gente não precisa trabalhar ainda com a possibilidade de queda, porque dentro da teoria da teoria gestual, essa queda, ela é muito difícil de que ela ocorra, justamente porque a gente vai combinar com um fim de pares mínimos, e então a gente tende a, no final das contas, a ter ou esse alongamento para manter a vogal sempre aí, ou em um futuro muito distante, uma vez que a gente pode ter comumente sendo inserida na fala cada vez mais cedo, através daquele processo que eu tratei quando eu falo do Ohala, só no futuro é que a gente pode ter realmente essa queda. E aí eu confesso para você, é um problema que eu ainda não sei resolver, porque seria um status de apagamento da vogal com o qual a gente não tem hipótese ainda, né? A gente tem a hipótese de que ela pode cair, mas agora a hipótese de que ela não cai. Então a vogalzinha tá lá.
é uma sílaba CV de passe, a vogal perde o seu vozeamento, mas ela continua lá, então a gente não pode falar ainda em apagamento, por isso a gente trata pelo cunhado o nome de esvozeamento, né? Então, eu confesso para você que pensar nessa vogal apagada combinaria em um outro esforço teórico, vamos dizer assim, uma ginástica teórica dentro da teoria gestual para explicar como o falante diferenciaria, por exemplo, passe de passe. Tá, só para fechar, é porque um dos clássicos da fonologia são mergers, né? Assim, quando você merge duas coisas, né? E com tantas línguas perderam a vogal final, como francês, inglês, então isso aconteceu. O mesmo português europeu, então, sim, queiramos ou não, esse vai ser o futuro. Então, é só para dizer que a gente tem que pensar nisso e fazer um esforço para ampliar a sua perspectiva teórica, que é maravilhosa e que nos fez crescer tanto no conhecimento desse apagamento dessas vogais. Obrigada. Eu agradeço seu cuidado na análise, professora Thais. Obrigado, Thaís. Obrigado, Francisco. A gente tem uma última pergunta, se puder, inclusive, ser um pouco rápido, Francisco, para a gente passar à próxima sessão, que é da Luciane Tenani, e ela pede assim, se houver tempo, eu vou passar esse tempo, eu gostaria de pedir para o Francisco desenvolver a relação desses fatos fonéticos de apagamento, né, acredito, com a percepção. O que a Eleonora tem desenvolvido nos últimos anos é uma perspectiva um pouco diferente de todo mundo que faz fonologia gestual, então ela tem tentado inserir essa questão, que é como a relação motora, né, com base em trabalhos, por exemplo, do Fred Cummings e de outros pesquisadores na área da motricidade, de que a motricidade tem total relação com a percepção. Então, nesse contexto, se eu tenho uma forma reduzida sendo amplamente utilizada por indivíduos adultos, em alguma perspectiva, você vai ter a emulação por crianças, vamos dizer assim. E a percepção, então, é o modo pelo qual a criança é inserida nas mais diversas formas reduzidas, e é através dela ali que a gente tem esse espraiamento de formas reduzidas de indivíduos adultos para falantes de menoridade, né? Falantes na aquisição. Essa é uma discordância, inclusive, que a minha orientadora tem em relação a outros teóricos, outros pesquisadores da parte da fonologia gestual. Eu tendo a achar que há uma relação direta entre o aspecto motor da produção e percepção. A gente consegue depreender isso, obviamente, de maneira não intuitiva. Então, formas reduzidas são inseridas em seus usos muito comuns por meio da perspectiva da percepção. Eu não sei se eu entendi muito bem, e também para ser rápido na questão, mas eu posso desenvolver depois pelo doc.